né? E é mais ou menos isso que eu falo com todos, tá? É uma linha de raciocínio, é meio que a base de tudo, só que em cima disso a gente coloca alguns tipos de estratégia. Então eu falei assim para ele, cara, porque o que ele queria? Qual que era o ponto dele? Ele tinha uma cozinha e essa cozinha ele queria trabalhar 5 produtos diferentes nessa cozinha. Ele fez a cozinha de uma forma, só trabalhando com delivery, tá? Ele fez a cozinha de uma forma que ele falou que ele conseguia trabalhar com todas ao mesmo tempo. Só que quando você para pensar, você fala assim, pô, que legal, ele está utilizando o tempo dele e o espaço dele para multiplicar. Pode ser uma estratégia boa? Sim, se essa estratégia ela tiver numa linha, né, numa linha de raciocínio realmente estratégico. Porque foi um dos questionamentos que eu falei para ele, né? Nenhuma empresa grande começa com uma gama gigantesca de produtos, né? Então, assim, ele primeiro precisa gerar autoridade nisso que ele está fazendo. Então, por exemplo, até uma clínica de estética, vamos por assim, ou uma clínica médica, que tem vários tipos de médicos, falando de médico particular, né? Provavelmente, por exemplo, um médico que eu ia, um endocrinologista que eu ia, ele era referência em endócrino, ele era referência nessa parte. Só que conforme ele vira essa referência, depois que ele se torna a referência, a gente vai por causa dele, lá dentro ele começa a colocar braços para atender e aumentar um pouco esse ticket médio desse paciente. Então, por exemplo, esse endocrinologista, ele entendeu que ele precisava colocar um nutricionista. E aí ele vai aumentando, mas ele já é a referência, eu vou lá por causa dele. Porque o que acontece? Quando ele chega e fala assim, eu tenho um Nutri aqui muito bom, eu confio nele por quê? Porque ele é autoridade, ele usou a parte física que ele tinha, a parte de toda essa estrutura que ele tinha para me passar a autoridade que ele era. Então quando ele fala para mim que ele tinha um nutricionista, eu já acredito que aquele nutricionista é bom. Então falando desse meu conhecido, que ele estava querendo fazer essa gama de produtos, eu falei para ele, cara, calma, contei a história do leão e ele veio comigo, eu falei, espera um pouco, vamos criar uma estratégia por trás disso? Vamos criar uma linha atrás disso? Eu falei, vamos trabalhar vamos trabalhar 6 meses, só o hot dog já estava virando, né? Vamos trabalhar 6 meses só o cachorro quente? Vamos trabalhar isso? A gente faz uma estratégia que chama War, que é o que é? A gente vai dominando os quilômetros em volta desse restaurante, a gente vai gerando, primeiro, que as pessoas vejam quem é você, então entenda o seu brand, você conta um pouco da história da sua marca e a gente começa a fazer, aí a gente utiliza as redes sociais para ganhar esse alcance que a gente quer e conforme a gente vê que esse aumento de 1 quilômetro em volta, a gente começa a entender através de algumas métricas, algumas análises de dados que esse alcance já está bacana, a gente aumenta para mais 1 quilômetro em volta. E aí a gente vai aumentando. E a gente vai aumentando a circulação falando sobre quem é você, quem é seu produto. E a gente só vai falando sobre isso. Junto com isso, a gente começa a fazer algumas promoções, alguma publicidade falando sobre a entrega. Então a gente primeiro fortalece o brand, a marca do que você tem. Então as pessoas olham aqui e falam assim, putz, eu já vi essa marca em algum lugar. Depois que elas já têm mais ou menos essa familiaridade com essa marca, a gente começa a vender. Aí, porque a gente pega no momento certo, a gente não vai ficar como aquele vendedor chato de porta de shopping gritando para você entrar para comprar alguma coisa. Você começa a gerar um pouco de valor, começa a gerar um pouco de esse relacionamento com o cliente, porque essa parte do delivery a gente consegue, a estrutura com o delivery a gente consegue utilizar a rede social dessa forma, a gente começa a aumentar, ver que se a frequência desses anúncios, né, eles estão rodando bem e a gente começa a fazer um trabalho de venda, né, ali utilizando esse alcance de uma forma um pouco mais agressiva, mas só que o que acontece? Os clientes já conheceram ele. Aí eu falei assim, a gente trabalha durante esses 6 meses, a gente estabelece algumas metas, a gente pegou essa meta e começou a bater essa meta com consistência, provavelmente esses clientes ao redor, aqui 2, 3 quilômetros em volta da sua loja, eles já vão entender, já vão conhecer sua marca. No momento que ele vê que você também, por exemplo, tem um hambúrguer além do hot dog, ele vai falar, pô, já comi dessa marca, o hot dog desse cara era muito bom, então eu vou querer experimentar esse hambúrguer dele.